Olá, crianças, tudo bem com vocês? Ó, tia Juliana aqui novamente para já dar início a mais uma aula à distância. A aula de hoje é um conteúdo, presta bastante atenção, que é um conteúdo que não tem no livro didático. Tia Juliana está ampliando o conteúdo, aumentando para a gente poder entender. Então preste atenção na aula direitinho. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo, copiar esse conteúdo no caderno, para poder guardar melhor, porque esse conteúdo nem tem no caderno, nem tem na pasta. O conteúdo da aula de hoje, a aula de hoje é de ciências, e o conteúdo é teia alimentar. Lembra que semana passada a gente falou sobre cadeia alimentar, que é a relação entre os seres vivos em relação à alimentação, que para um ser vivo sobreviver, ele precisa se alimentar do outro para poder sobreviver. Então, esses alimentos, nessa cadeia, nessa relação, os animais podem ser consumidores, produtores ou decompositores. Hoje a gente vai entender o conceito de teia alimentar, que é um conteúdo que está ligado ao conteúdo de cadeia alimentar. Então, primeiro, vamos entender o que é uma teia alimentar. É o conjunto de cadeias alimentares mais complexas que se entrecruzam na natureza e extrapolam as possibilidades definidas pelo conceito de cadeia alimentar. Vocês lembram que quando a gente viu semana passada a cadeia alimentar, a gente viu que é uma relação linear, ou seja, uma relação reta, em que um come do outro para poder sobreviver. Só que apenas um come o outro, é um grupo fixo de animais. Na teia alimentar, é como se fosse um conjunto de cadeias alimentares, ou seja, são várias cadeias alimentares juntas. Então, na cadeia alimentar, eu tenho apenas um grupo de animais. Na teia alimentar, eu tenho um conjunto de cadeias alimentares, ou seja, eu tenho vários animais que podem participar de uma cadeia ou de outra cadeia. A gente viu também semana passada que um único ser pode ser consumidor primário ou secundário. Aqui é diferente. Um ser pode ser consumidor primário dessa cadeia alimentar, mas pode ser um consumidor secundário de outra cadeia alimentar. As cadeias alimentares vão se misturar. Então, vários seres ocupam diversos papéis na natureza. Sua posição na cadeia alimentar não impede de pertencer a diferentes cadeias alimentares. Ou seja, uma cobra pode ser dessa cadeia alimentar, mas pode ser de outra cadeia alimentar. Ou de possuir uma alimentação variada, ou seja, o mesmo animal pode comer várias coisas diferentes. Se ele come várias coisas diferentes, então ele vai fazer parte de várias cadeias alimentares, resultando de múltiplas relações entre os organismos que compõem um ecossistema. Vamos lá entender na prática agora, eu vou mostrar a vocês um exemplo. Vê que situação. Lembra que eu disse semana passada que a transferência de energia numa cadeia alimentar se dá por meio de setas. Veja bem aqui, são várias cadeias alimentares misturadas. Vou mostrar uma. Tem as plantas, que são as produtoras. Aqui eu tenho o rato, consumidor primário, o sapo, a serpente e o gavião. Só que o gavião pode fazer parte de outra cadeia alimentar. Se eu pegar as plantas, o rato e diretamente o gavião comeu o rato. É o mesmo animal participando de duas cadeias diferentes. E ainda assim o gavião ainda pode participar de outra cadeia alimentar. O gafanhoto, vê quanto o gafanhoto pode participar. O gafanhoto pode ser comido pelo sapo, escorpião e uma andorinha, que depois vai ser comida pelo gavião. Então é isso que é uma teia alimentar. É a possibilidade de que o mesmo animal tem de variar sua alimentação. E quando ele varia essa alimentação, ele participa de várias cadeias. Porque se o rato está aqui junto com o sapo, se ele for comer outra coisa, ele já faz parte de outra cadeia alimentar. Então, o conjunto de várias cadeias alimentares é chamado de teia alimentar, porque os animais vão se relacionando como se fosse uma teia. Olha a diferença. Olha a cadeia alimentar, como é simples. Esse come esse, come esse, come esse, come esse. Pronto, os decompositores. Só pode ser isso aqui, ela é linear. Só pode começar aqui e terminar aqui. Mas a teia não, a teia dá uma gama de possibilidades. O animal pode comer várias coisas dentro daquele grupo de animais.
Qual é a diferença entre teia alimentar e cadeia alimentar? Diferente da teia alimentar, que é composta por uma variedade, a gente viu ali no exemplo, de relações presentes no ecossistema complexo, porque é uma coisa mais complexa, a cadeia alimentar reúne relações alimentares de modo simples e linear, ou seja, tem início e fim. Linear quer dizer que é uma relação reta, plana, não tem outra variação. Numa cadeia alimentar, a borboleta só vai comer a planta, o sapo só vai comer a borboleta e a serpente só vai comer o sapo. Não tem outra possibilidade de variar a alimentação. É essa a diferença. Que na teia a variedade é maior e na cadeia alimentar é apenas uma relação simples. Um só vai comer o outro e pronto, sem a opção de variar essa alimentação. Ó, a atividade de hoje é diferente. A atividade de hoje é no caderno. Então, você vai copiar a atividade que a tia Juliana vai dar zoom para você ver. Pausa o vídeo, copia tudo bem direitinho e responde lá no caderno. Eu vou dar zoom agora, tá? Então, vamos lá, através do zoom, ler a atividade para eu explicar quesito por quesito. Primeiro, você vai escrever, no primeiro, escreva o que é cadeia alimentar. Então, você vai escrever o que é cadeia alimentar. Segundo, você vai ler as frases e colocar se elas estão certas ou estão erradas. Já está habituado a fazer isso em sala de aula. O terceiro, qual é a diferença entre a cadeia alimentar e a teia alimentar? Quarto, enumere a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então, onde for produtor, você coloca 1. Onde for consumidor, você coloca 2. E onde for decompostor, você coloca 3. Quinto, circule a resposta correta. A troca de energia em uma cadeia alimentar são marcadas por letra A, círculos, letra B, setas, letra C, barras, letra D, jogo da velha. É só para circular uma opção. Sexto quesito, em uma cadeia alimentar, o mesmo ser vivo pode ser consumidor primário ou secundário? Explique essa afirmação e escreva um exemplo. Eu estou afirmando que isso pode acontecer e eu quero que você escreva um exemplo. Você vai explicar essa afirmação e vai escrever um exemplo. Sétimo, o que é teia alimentar? Oitavo, pesquise, recorte e cole um exemplo de cadeia alimentar. Se não puder recortar e colar, pode desenhar. Não esqueça de colocar a função de cada animal. Então, eu quero saber, na cadeia que você colocar, quem é o produtor, quem é o consumidor, quem é o decompositor. Nono, escreva o que é A, consumidor primário, B, consumidor secundário e C, consumidor terciário. Gente, as respostas para essas questões vocês vão encontrar nas duas videoaulas, a de semana passada e a de hoje. Bem, gente, como eu expliquei direitinho, eu expliquei cada quesito bem direitinho, é só questão de leitura. A atividade é para ser copiada e responder no caderno. Você tem duas opções. Você olha a videoaula da semana passada, olha esta videoaula e juntas vai ter as respostas para a atividade. Para auxiliar nessa resposta, além das duas videoaulas, você tem as páginas 277, 278, 279 do livro de ciências, que tem lá explicando, tem lá a maioria das respostas. Só que aquelas questões que são ligadas à teia alimentar não tem no livro, porque eu expliquei no início dessa videoaula que esse conteúdo é exclusivo da videoaula, que é um conteúdo extra. Nem tem na pasta, nem tem no livro. Então, você vai precisar da videoaula para poder entender. Quando achar a resposta, pausa, copia e depois volta novamente. Terminou essa atividade, quer que tia Juliana corrija, quer ver se está tudo certo, tira uma foto, manda a mamãe mandar para o WhatsApp de tia Juliana na atividade, que eu corrijo através do WhatsApp. Sempre dias de segunda, quarta e sexta, das 2 às 17 horas, tá certo? E a Juliana tá com saudade de todo mundo. Até a próxima aula.